Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje aqui no planilhasfinanceiras.com nós vamos aprender a fazer uma planilha financeira simples. Na nossa planilha de hoje nós vamos aprender a somar, subtrair e formatar as células no formato moeda. Vamos lá? Eu já digitei aqui alguns números nas colunas A e B para facilitar a nossa videoaula. Vamos formatar esses números agora no formato moeda. Como que nós fazemos isso? Vamos selecionar esse grupo de células aqui. Lembrando que para selecionar um intervalo de células, basta clicar na primeira célula e arrastar até a última do intervalo. Isso faz com que a gente selecione um grupo de células. Uma vez selecionado o grupo de células, vamos clicar nesse botãozinho aqui que tem o símbolo de cifrão, que o Excel chama de formato de número de contabilização. Ele já vai automaticamente formatar os nossos valores das células no formato moeda. Fica bem bacana, fica uma planilha bem caprichada. Vamos fazer isso agora para as outras células também. Vamos selecionar esse grupo aqui de células e vamos clicar no botãozinho. Pronto! Agora os nossos valores estão todos formatados no formato moeda. Vamos passar agora para a soma dos valores de cada coluna, da coluna A e da coluna B. Vamos imaginar que a coluna A está representando aqui as nossas receitas e a coluna B está representando as despesas. Vamos então somar o valor de todas as nossas receitas. Para isso, há duas formas de fazer soma no Excel. A primeira delas é somar individualmente cada célula. Você pode fazer da seguinte forma: atribuir aqui o resultado para essa célula como sendo a soma dessa célula aqui mais essa célula aqui. Isso vai fazer com que o Excel some o valor das duas células. Mas quando você tem um volume muito grande de valores aqui, fica ruim ficar digitando uma célula, mais a outra, mais a outra, mais a outra. Vai ficar muito chato. É para isso que nós usamos as fórmulas do Excel. As fórmulas facilitam muito a nossa vida. E nesse caso aqui nós vamos utilizar a fórmula de soma. A fórmula de soma, eu vou digitar aqui soma para a gente ver como que ela funciona. O Excel, quando a gente digita o nome da fórmula aqui, ele nos dá já alguma dica de como utilizar essa fórmula. Nesse caso, ele está dizendo que a fórmula soma todos os números em um intervalo de células. Ou seja, para usar essa fórmula aqui, nós vamos precisar selecionar o intervalo de células. Para fazer isso, eu abro um parênteses aqui e faço a seleção de intervalo usando aquele mesmo método, clicando na primeira célula que eu quero selecionar e arrastando até a última. Feito isso, basta digitar Enter, não precisa nem fechar o parênteses, tá? Digita Enter que o Excel já vai fazer a soma daquele intervalo que você selecionou. Uma dica aqui é que se você tiver em dúvida de qual é o intervalo que o Excel está somando, aqui nessa função soma, você pode dar um duplo clique aqui e ele já vai destacar numa cor diferenciada aqui qual é o intervalo de células que ele está somando naquela função. Isso é bem bacana quando a gente está usando funções mais complexas e precisa de um, um apoio visual aí para entender o que está sendo computado. Bom, vamos fazer o mesmo processo de soma para outra coluna então. É a mesma coisa. Soma, abro parênteses, clico, arrasto, solto, Enter. Pronto, tenho todos os valores daquela coluna somada. Agora que a gente tem os valores das duas colunas que estão representando aqui as receitas e as despesas somados, vamos fazer o nosso resultado final. O nosso resultado final vai ser o valor das nossas receitas menos o valor das nossas despesas. Vamos fazer isso então. Para subtração não tem uma fórmula no Excel. Então a maneira mais simples de fazer isso é selecionar uma célula menos a outra. Então vamos lá. Eu vou dizer que o resultado dessa célula aqui vai ser o valor dessa célula aqui menos o valor dessa outra célula aqui. Pressiono o Enter e eu tenho o meu saldo final. O meu saldo final aqui é positivo porque eu tive R$ 551,32 de receita e tive R$ 86,20 de despesa, totalizando um saldo líquido de R$ 465,12. Bom,
Por hoje era só. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e do aprendizado que tiveram nessa videoaula. Gostaria de dizer que é bem importante, parece simples, tá? Parece bobinho aprender as funções básicas, mas é com as funções básicas que a gente constrói as funções mais complexas e, consequentemente, as planilhas mais complexas. Então, vamos pegar bem essa base para a gente poder caminhar nas próximas videoaulas para uma planilha financeira mais complexa, com fórmulas mais difíceis, digamos assim.